Receita para um regime autocrático. Você vai juntar um Supremo Tribunal Federal ativista, você vai adicionar um Congresso Nacional apático e uma pitada de um conluio entre um poder executivo e o poder judiciário. E aí você vai ter o chamado judicialismo de coalizão. Essa é a receita ideal para que você tenha um ambiente extremamente esgarçado no que diz respeito à democracia. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Mas vamos lá, vamos tentar entender essa ideia. Você vai mexer bem em tudo isso aí, porque eu vou separar para você alguns pontos fundamentais para você entender essa ideia que nós estamos vivendo na atualidade no Brasil. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal ativista já é de um bom tempo, mas esse bom tempo, ele, na verdade, fez com que o Supremo Tribunal Federal começasse a atuar mais especificamente na política. E o Supremo Tribunal Federal atua na política, funcionando como um player que altera o jogo. É isso que vai levando o sistema político a uma composição que inclui o poder judiciário. Isso já vem de um bom tempo, e eu vou lembrar para você aqui, vamos pegar dois exemplos, principalmente. Um exemplo foi quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito da perda de mandato para deputados que trocassem de legenda. Depois virou lei. Até uma decisão até razoável, mas que tem que vir através de lei, e não de decisão do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, essa foi uma decisão que alterou o jogo político, claro, porque os deputados não podem mais trocar de legenda, não perde partido, perde o mandato, né? Uma outra decisão, essa um pouco mais próxima da gente, foi em 2015, foi a decisão na ADI 4650, quando o Supremo Tribunal Federal impediu o financiamento de campanha por pessoa jurídica. E aí, sabe qual foi o resultado disso, quando o Supremo impediu o financiamento de campanha por pessoa jurídica? O Congresso Nacional, ao invés de regulamentar o financiamento por pessoa jurídica, por exemplo, impedindo que pessoas jurídicas que têm contrato com a administração pública possam financiar campanhas, uma série de coisas que eles podiam disciplinar, não fizeram nada disso. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um fundão eleitoral. Olha, o fundão eleitoral, esse que foi de 5 bilhões na eleição de 2024, e que vai para quase 10 bilhões aí, pode ter certeza, na eleição de 2026, esse dinheiro público que paga campanhas, quem foi responsável por isso? O Supremo Tribunal Federal. Então veja como o Supremo Tribunal Federal começou a atuar na política de forma muito intensa, alterando o jogo político. Mas o que é mais interessante, que eu quero que você entenda nesse vídeo, que eu estou querendo chegar na ideia de que você tem um conluio entre o poder executivo e o poder judiciário, que é isso que é prejudicial, é muito ruim para a democracia brasileira. Até chegar no momento atual em que o Supremo Tribunal Federal está funcionando como um poder moderador no que diz respeito ao IOF, que é aqui essa decisão que vai ser tomada aí, em que o Supremo Tribunal Federal chamou para si a ideia de uma conciliação. Isso não existe na Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal está fazendo isso, atuando como poder moderador. Entendeu? E aí você vai tendo, então, o esgarçamento da democracia. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo, por quê? Porque são dois ambientes. Primeiro o ambiente de 2018, na eleição do Bolsonaro, e depois o ambiente a partir de 2022 com o Lula. Por quê? Porque aí você tem dois Supremos Tribunais Federais. Como assim? No momento em que você tem Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal atua como um agente opositor ao Poder Executivo. E são várias as decisões. Você teve a decisão do delegado Ramagem, você teve várias decisões na época da pandemia, você deve se lembrar, em que a União apenas pagava a conta, mas praticamente não podia fazer nada, não tinha nenhuma disciplina para a União, era tudo dos estados e dos municípios. Não vou entrar em detalhes sobre todas essas questões, mas foram várias. Então o Supremo Tribunal Federal praticamente atuando no sentido de oposição ao Poder Executivo. Teve uma também que foi a questão dos precatórios, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os precatórios eles teriam que ser pagos no ano de 2022. Você tem sempre os precatórios, que são dívidas, né, que as pessoas têm, as empresas têm com o Estado, e o Estado tem que pagar isso. Isso vai para precatório, o Estado vai pagar. Mas o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal foi que em 2022, então, ano eleitoral, o Poder Executivo teria que pagar uma quantidade enorme de precatórios. Ou seja, quase que afundou. Eu me lembro do Paulo Guedes falando assim, isso é um meteoro que caiu na cabeça da gente, né? Foi resolvido com a PEC dos precatórios. O Bolsonaro teve até uma sorte aí, porque o Congresso Nacional, de uma certa forma, barrou algumas questões que vinham do Judiciário com muita força em cima do Poder Executivo, na época com Jair Bolsonaro. Naquela época, o Partido Supremo Tribunal Federal, os supremistas, estavam atuando contra o Poder Executivo.
Mas, em 2022, o que você teve? Em 2022, a mudança, né? Primeiro, a questão que foi a eleição de 2022, porque a eleição de 2022 foi conduzida pelo TSE e a condução do processo eleitoral foi muito ruim, não tenha dúvida disso. Uma série de arestas, uma série de dificuldades, essas dificuldades sempre para o partido que era na época do governo. Essas decisões do TSE praticamente inviabilizaram muitas das propagandas do Partido Liberal, aplicou uma multa de 22 milhões em cima do Partido Liberal, não podia fazer propaganda, não podia apresentar Michele Bolsonaro, não podia fazer propaganda do 7 de setembro, não podia trazer uma série de coisas lá da visita, na época da morte da rainha, né, da Inglaterra, não podia trazer nada. Não podia falar que o Lula apoiava ditadores, não podia apresentar isso nas propagandas. Então o processo foi bastante complicado, né? Teve questões também dos rádios, as veiculação de propaganda no rádio, que também teve uma série de problemas lá, você deve se lembrar. E o TSE é um puxadinho do STF, sabe por quê? Porque o dos 7 ministros, são 7 ministros que compõem o TSE, são 7. Mas desses 6 estão vinculados ao Supremo. Por quê? Porque 3 são ministros do Supremo, inclusive o presidente. E mais 3 são advogados indicados pelo Supremo. Só um que é um membro do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o TSE é praticamente um puxadinho do STF. A eleição foi muito ruim, o processo eleitoral péssimo, condução horrível. E aí você teve a eleição do Lula, e a partir daquele momento, então, o Supremo já no conluio, naquilo que é chamado de judicialismo de coalizão. Eu fiz até um artigo sobre isso, está aí na descrição desse vídeo, você pode acessar. A partir desse momento, então, o Supremo Tribunal Federal começou a atuar como um player, ou seja, um partido de apoio ao governo, e deixando de lado o Congresso Nacional, na sua apatia, né? Porque o Congresso Nacional, esse é o grande problema do Congresso Nacional, ser apático, não se colocar no seu devido lugar, que é um dos ingredientes que a gente falou lá no início, né? Tá certo? Muito bem. Mas quando é que começou, então? Eu diria para você que começou na lei das estatais. Por quê? Porque a lei das estatais, a lei 13.303 de 2016, da época do Michel Temer, o que ela fazia? Ela impedia que políticos pudessem exercer a direção de empresas estatais. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que era possível, sim, que o Lula nomeasse políticos para a presidência das estatais. Petrobras, Jean Paul Prats, BNDES, esqueci o nome dele, Aloysio Mercadante, do BNDES, também o presidente do Correios, que está falindo, né? Não fale porque é estatal. Mas por quê? Porque nomeação de pessoas, de políticos, que está proibido pela lei das estatais, mas o Supremo deu um jeito do Lula poder nomear. E depois que o Lula nomeou, aí o Supremo, sabe o que ele disse? Ele disse assim, sim, a lei dos estatais é constitucional. Bom, se ela é constitucional, você não pode nomear políticos para a presidência das estatais. Beleza, não pode não. Mas e os nomeados pelo Lula? Mas os nomeados pelo Lula pode continuar, porque já foram nomeados. Você acredita nisso? Pois é, meu amigo, Você não entende isso como um conluio? Pois bem, mas tem muito mais coisa. Depois tem a questão das emendas ao orçamento, as emendas que são conhecidas como emendas PIX. O que é isso? Emendas parlamentares ao orçamento. Porque os parlamentares eles ganharam muita força em relação ao orçamento. Quando eles ganham força em relação ao orçamento, eles se desligam do poder executivo. Porque eles não precisam mais ficar lá de pires na mão, junto do ministro da Saúde, para poder ter verba para o seu município. As emendas PIX, o que elas fizeram? O nome já está dizendo, emendas PIX, que é o seguinte, é uma rubrica de dinheiro que vem diretamente do orçamento federal para o município, cai na conta do município. Ou seja, o parlamentar vai lá, faz a emenda, cai na conta do município. O município, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar aquele dinheiro e vai gastar onde ele precisar. É uma emenda muito rápida. Ela é uma emenda que faz com que o deputado ele tenha acesso ao orçamento, entregue esses recursos diretamente no município, nos estados, sem aquela intermediação da União. Mas o que aconteceu? O Flávio Dino, então, ministro que era ministro da Justiça do Lula, foi nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal e entrou no lugar da Rosa Weber. A Rosa Weber era a relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade em face do orçamento secreto. Quando o Flávio Dino assumiu o seu lugar, aí o PSOL propôs uma ADI em face das emendas PIX.
E aí o Flávio Dino, então, olha só que interessante, olha, como a Rosa Weber era relatora lá do orçamento secreto, eu vou passar a ser o relator dessas novas questões em relação ao orçamento. Pode isso? Não. Por quê? Porque já havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal essa questão. Então não havia necessidade de você ter o Flávio Dino como relator, mas ele se colocou como relator e pegou isso. E aí sabe o que ele fez? Ele suspendeu a execução das emendas PIX. Quando ele fez isso, o que ele fez? O Congresso Nacional ficou maluco, na época ainda era Arthur Lira. Por quê? Porque é como se você dissesse o seguinte, olha, ele estava falando a respeito da transparência, né? A ideia até é boa, né? Tem que ter transparência, sim, mas para isso ele suspendeu a execução dessas emendas. E aí o Congresso, o que ele queria com isso? Vamos lá, vamos trocar em miúdos. Ele queria o seguinte, ele queria que o Congresso Nacional passasse novamente a ir lá com o Pires na mão em relação ao Poder Executivo. Porque ele percebeu que o Congresso Nacional estava bastante distante do Poder Executivo. Então, entenda a lógica do Supremo Tribunal atuando aí como um poder que está em conluio com o Poder Executivo. Essa decisão sobre as emendas PIX, ela foi feita também junto aí, como se fosse uma conciliação entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o próprio Poder Judiciário. Resolveram algumas coisas, mas ainda está com algumas questões. Por quê? Porque a liberação dessas emendas vem a conta gotas. Por causa da questão da transparência, uma série de coisas que eles ficam alegando. Por que eles querem isso? Porque eles querem o deputado e o senador, né, ali junto com o Poder Executivo. Eles não estão mais conseguindo isso. Mas eles têm o seguinte, eles têm o Poder Executivo junto com o Poder Judiciário. Até o ponto, que agora é mais recente, da questão do IOF. A questão do IOF, o que aconteceu? Você teve um decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF. Mas o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, mas ficou muito claro que esse decreto era para você fazer arrecadação e não regular. Então, o decreto presidencial é inconstitucional. O Congresso Nacional foi lá e fez um chamado projeto de decreto legislativo, que virou um decreto legislativo suspendendo o decreto presidencial. Mas aí, o Poder Executivo, o que ele fez? Judicializou. E ele levou para o Poder Judiciário a decisão. O ministro relator, Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele entendeu que o decreto presidencial é inconstitucional. Bom, se ele entendeu que o decreto presidencial é inconstitucional, então, pronto, acabou a questão da arrecadação em cima do IOF. Mas não fez isso não. Aí ele entendeu que também haveria inconstitucionalidade dos decretos legislativos. E aí ele suspendeu tudo. Ele suspendeu tudo, sabe o que ele fez? Ele chamou para si, Supremo Tribunal Federal, uma audiência de conciliação. Eu nunca vi isso. Isso nunca existiu, tá? Audiência de conciliação em relação a uma relação entre os poderes, isso é algo extremamente estranho. E o Supremo Tribunal Federal começou a agir como um poder moderador. Essa decisão ainda não foi tomada, mas será. E o que você tem, então? Você tem um Supremo Tribunal Federal. Repare que eu não falei nesse vídeo a respeito de decisões no que diz respeito a questões penais. Eu já falei em vários vídeos sobre isso, né, sobre essa questão do Supremo. Mas eu só estou dizendo que a atuação do Supremo Tribunal Federal, ela está um pouquinho acima do tom em relação à Constituição. E é isso que está levando a essa situação que nós temos hoje, uma situação que coloca o Brasil num ambiente extremamente delicado. Para onde nós vamos? E eu estou para te dizer o seguinte, que o problema é exatamente o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que tem que voltar para a casinha, que tem que voltar para a Constituição. Já fiz vários vídeos a respeito dessas questões do Supremo Tribunal Federal. E esse aqui é exatamente para te dizer que é necessário uma mudança nessa relação entre os poderes. Como fazer isso? Emendas constitucionais, reforma judiciária, uma série de coisas. Não vou falar nesse vídeo, não. Esse vídeo só tem o seguinte propósito para você. O propósito de dizer que o responsável por essa situação em que o Brasil se encontra, no que diz respeito a um regime autocrático se instalando, é o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Muito obrigado.